Bom, pessoal, boa tarde, né? E nós chegamos à reta final da nossa disciplina, tá? A gente tem esse nosso síncrono hoje e não deveria ter mais nenhum, só que aí aconteceu um imprevisto com o professor Emanuel, né? E ele vai ter um síncrono com vocês amanhã, tá certo? E o último equipamento, né, que ficou na minha responsabilidade ministrar para vocês é o eletrocardiógrafo e o monitor multiparamétrico, tá? Que é importantíssimo no contexto hospitalar, tá bom? E eu trouxe uma apresentaçãozinha, né, como sempre, e eu vou começar aqui com vocês. Tá? Vamos lá. Partilhar. E aí, você começou? Apareceu aí? Apareceu. Beleza. Pronto, aqui deu o sinalzinho também. Bom, então vamos lá, gente. Monitores multiparamétricos e os eletrocardiógrafos. Eles são importantíssimos, pessoal. Por que eles são tão importantes? A gente ter esse tipo de equipamento dentro do nosso... Respondi aqui a tela. Opa, tem mais um coleguinha querendo entrar. Vamos voltar para cá. Cássia Ellen. Oi, boa tarde, Ellen. Seja bem-vinda. Não sei se entrou? Eu permiti aqui, daqui a pouco eu acho que ela entra. Entrou. Pronto. Bom, vamos voltar para a apresentação, então. Então, gente, por que é tão importante monitores multiparamétricos e eletrocardiógrafos? Bom, primeiro, né, vamos começar pela importância do monitor multiparamétrico. O monitor multiparamétrico, ele é um equipamento específico. Não, perdão, não vou dizer específico, mas imprescindível, né, obrigatório em unidades de terapia intensiva, tá? Então, monitor multiparamétrico, você precisa ter um monitor, né, multiparâmetro. Vamos aceitar mais alguém, Juliette. Oi, Juliette, boa tarde. Vamos lá, continuando. A gente tem a necessidade, né, de ter na UTI, que eu penso que, juntamente com o centro cirúrgico, setores mais críticos, né, de dentro de uma unidade hospitalar, tá certo? Então, nós temos os monitores multiparamétricos como equipamentos obrigatórios, né? E a gente trazendo, novamente, para dentro desse contexto da pandemia, né, de Covid-19, a necessidade, né, a briga, a luta, né, que teve aí durante muito tempo, né, pelos leitos de UTI, né, pacientes que foram admitidos, né, clínica médica, agravaram, infelizmente, e tiveram a necessidade de ir para uma UTI, né, e por diversas vezes não existia aquele leito de UTI disponível naquele momento, né, então não tinha essa vaga de UTI, né, e infelizmente algumas pessoas vieram a falecer, tá? Vieram a óbito, né, por conta da ausência dessas vagas, né, de UTI, né, para a gente ver, né, a importância, né, de uma unidade de terapia intensiva. A UTI, ela recebe pacientes que não estão estáveis, tá? Pacientes ou que podem estar clinicamente estáveis,
mas possuem um risco de desestabilizarem, né, um risco tão elevado de desestabilização, tá, que ele precisa ser monitorado 24 horas por dia. Então, esse é o objetivo de uma UTI, tá? E dentro de uma UTI, para você poder monitorizar um paciente de forma adequada, obviamente, o monitor multiparamétrico é um equipamento fundamental, tá certo? Então, já era muito importante dentro desse contexto da pandemia, né? Se tornou mais importante ainda, tá certo? E juntamente com o monitor, pessoal, a gente vai também estudar os eletrocardiógrafos, tá certo? A gente vai entender qual é a função desse aparelho, como esse aparelho funciona, tá certo? Por quê? Porque hoje, tudo bem que hoje no Brasil a principal causa de morte natural é a Covid-19, hoje, tá? Mas até 2019, as principais causas de morte, né, de adoecimento e morte no Brasil e no mundo eram as doenças cardio- e cerebrovasculares, tá certo? Então, o eletrocardiógrafo, ele é importantíssimo na identificação do infarto agudo do miocárdio, tá certo? Bom, então, vai explicar a importância dos nossos equipamentos, tá? Vamos em frente. Sinais vitais. Passou para todo mundo aí, pessoal? Todo mundo está enxergando esses slides, sinais vitais? Sim. Ok. Gente, um monitor multiparamétrico, ele fornece diversos dados. Dados que são fundamentais e essenciais quando você fala em estabilizar o paciente. Porque qual é o objetivo da UTI? A gente falou. É monitorar 24 horas um paciente que ele tem um potencial para desestabilizar extremamente elevado. Ou seja, e como é que a gente sabe? Tudo bem, como é que eu sei que um paciente está estável e como é que eu sei que o paciente não está estável? Quando eu consigo avaliar, profissional de saúde, é claro, tá? Quando ele consegue avaliar adequadamente os sinais vitais do paciente, tá? Tudo bem que nesse nosso slide aqui eu trago algumas informações que vão além dos sinais vitais, mas basicamente os sinais vitais eles são pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória. Esses são os sinais vitais de um paciente, pessoal. Pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória. Se um profissional de saúde identifica, né, essas informações, verifica essas informações, mensura essas informações, esses dados, né, esses valores de um paciente, e ele identifica algum desequilíbrio ou anormalidade, ele, obviamente, ele pode intervir, né, diante desse desequilíbrio, com o objetivo de realizar a devida compensação, tá certo? Então, a equipe de saúde, ela se mobiliza ao redor daquele desequilíbrio, daquela instabilidade apresentada, tá? E a gente corre lá para poder reverter, tá, essa situação. Um paciente, por exemplo, e todas essas informações nós temos, né, trazidas, apresentadas no monitor multiparamétrico, de forma que não existe a necessidade de que eu esteja, por exemplo, para ver, para identificar se o paciente está fazendo uma hipertensão ou uma hipotensão, não tem a necessidade de eu ir lá e, enquanto profissional de saúde, né, ir lá e aferir a pressão arterial do paciente. Não tem a necessidade de eu colocar um termômetrozinho debaixo do braço do paciente para poder identificar se o paciente, se o paciente
ele está fazendo uma febre ou uma hipotermia. Não tem a necessidade do profissional de saúde colocar o seu esteto e colocar e fazer a verificação da frequência cardíaca. Não tem a necessidade do profissional de saúde fazer a ausculta, né, respiratória do paciente. Por quê? Perdão, o caso da ausculta seria para identificar, né, murmúrios não anormais, atípicos, né? A frequência respiratória, ela é mensurada, né, ela é contada com a movimentação torácica do paciente adulto, né? Enfim, nenhum dessas técnicas, tá, propedêuticas, tá, a gente tem a necessidade da gente realizar ali sobre o paciente para a gente poder adquirir essas informações. Por quê? Porque o monitor, ele já traz essas informações. O monitor multiparamétrico, ele tem, junto do sistema dele, da programação dele, módulos, tá? E tem a guiazinha da pressão arterial, tá? Que vai ficar lá no braço do paciente, onde o próprio monitor vai aferir essa pressão, tem a guiazinha da temperatura, tem a guiazinha do oxímetro, tá? Muito utilizado também hoje em dia na COVID, para poder identificar a saturação de oxigênio. Só que a guiazinha do oxímetro, ele traz outras informações além da saturação de oxigênio. Ele consegue trazer para a gente dados de frequência respiratória e também consegue trazer dados para a gente da frequência cardíaca, tá certo? Então, o monitor, ele já tem todas essas informações e não tem a necessidade do profissional ir lá aferir, né, esse tipo de informação. Obviamente, né, a não ser que o monitor ele esteja com algum problema. É o que a gente, como é que eu vou dizer, em CNTP, né, em condições normais de temperatura e pressão, num plantão que se diz normal, onde você acredita que seus equipamentos estão funcionando normalmente, não tem essa necessidade, tá certo? A não ser que realmente você tenha uma dúvida que seu aparelho não está funcionando normalmente, tá? E além disso tudo, pessoal, traz a informação das mais fundamentais, importantes, que também o monitor multiparamétrico, ele também traz o traçado eletrocardiográfico que permite com que a equipe de saúde olhe, observe e veja se o coração daquele paciente está trabalhando, funcionando de maneira correta, tá certo? E é aqui, no traçado eletrocardiográfico, tá, que se estabelecem as maiores dúvidas e problemas relacionados a aos equipamentos de monitor, né, monitor multiparamétrico, e eletrocardiógrafo. Aí eu vou explicar para vocês o porquê, tá certo? Porque o traçado eletrocardiográfico, ele apresenta muitas especificidades, tá certo? E, obviamente, que nesse caso, ninguém melhor do que os profissionais de saúde para dizer se o monitor vai estar funcionando adequadamente ou não. Então, numa possível necessidade de manutenção ou troca de equipamento, tá? A equipe de manutenção do hospital, ou então a equipe de referência, tá? Que você, enquanto gestor, vai acionar para poder solucionar aquele problema, tá? De possível problema, né, no monitor ou então no eletrocardiógrafo, tá certo? Vai chegar, né, vai buscar as informações junto aos profissionais de saúde, pessoal. Mas você, enquanto gestor, é fundamental, gestora, perdão, tá? É fundamental que vocês tenham conhecimentos de como funcionam esses equipamentos, tá certo? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo slide. Pessoal, não se assustem, tá? Eu não vou entrar nos pormenores disso aqui. Isso aqui eu só trouxe para mostrar para vocês, trazer para vocês algumas informações muito básicas, tá certo? A gente não vai discutir com profundidade isso aqui, pode ficar tranquilo, mas é importante para você saber como funciona um eletrocardiógrafo, para você saber como funciona um monitor multiparâmetro, no que diz respeito ao traçado eletrocardiográfico. Poxa, nós precisamos entender, né, que o coração, ele possui um sistema de condução elétrica
próprio, tá certo? Aí você pergunta, professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a musculatura cardíaca, tá, ela é acionada para contração e relaxamento por impulsos elétricos, tá certo? Então, esse aqui é uma representação, tá, do coração, esquemático aqui do coração, onde nós temos, tá, todo o coração, ele tem o seu impulso elétrico gerado no nó sinoatrial, que é um nódulozinho que se encontra aqui na base da veia cava, tá, no encontro da veia cava inferior com a veia cava superior, desembocando aqui no átrio direito. Esse nódulo sinoatrial aqui, pessoal, ele produz uma corrente elétrica. Como é que é, pessoal? Corrente elétrica, exatamente. Ele produz uma corrente elétrica que vai passar pelo coração, tá? Primeiro nos átrios, depois nos ventrículos, e à medida que essa corrente elétrica ela é conduzida pelo coração, o coração contrai e relaxa, tá? A corrente elétrica passa pelos átrios antes de chegar nos ventrículos. Então, qual é o movimento do coração? Os átrios contraem, ventrículos dilatam, ventrículos contraem, átrios dilatam. Tá? Essa em tese, a movimentação correta do coração, tá certo? Contração dos átrios, dilatação dos ventrículos, contração dos ventrículos, dilatação dos átrios, e o sangue vai para todo o corpo. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o eletrocardiógrafo e o monitor multiparamétrico, eles fazem exatamente a função de identificar se essa condução elétrica está acontecendo de forma normal e mostrar isso no monitor através de um gráfico, tá certo? Ou seja, o monitor multiparamétrico e o eletrocardiógrafo, eles representam graficamente o sistema de condução elétrica do coração, tá? Mostra exatamente como é que o impulso elétrico, tá certo? Ele percorre o coração até ser gerado novamente, chegar aqui no finalzinho, começar tudo de novo, enfim, tá certo? Bom, já que nós entendemos, o que é que nós entendemos até agora? Que o coração ele tem um sistema de condução elétrica, que começa pelos átrios e vai para os ventrículos. Primeiro contrai os ventrículos, primeiro contrai os átrios, depois contrai os ventrículos. E que essa condução elétrica, ela é representada de forma gráfica pelos aparelhos que nós estamos estudando hoje. Monitores multiparamétricos e eletrocardiógrafos. E essa daqui, pessoal, é basicamente a representação gráfica, tá certo? De uma condução elétrica cardíaca normal, tá certo? Bom, essa primeira ondazinha aqui é chamada só nível de conhecimento, tá, gente? Eu não vou, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui mas como falei, vocês precisam entender como é que funciona. Essa ondazinha P aqui, pequenininha, é a contração dos átrios. Lembra que eu falei que começa pelos átrios? Bora voltar aqui para o jardim interior. Começa por onde, ó? Por aqui. O impulso elétrico, ele é gerado aqui, ele vem para cá, por esses feixes aqui que a gente chama de nodos, de feixes internodais, tá? Porque esse aqui é nódo sinoatrial, e esse aqui tem um outro nódozinho, que é o nódo atrioventricular. E o nome desses feixes aqui são chamados de feixes internodais. Do jeito que ele está aqui, ele está errado. Está faltando uns braços aqui que vem para cá para o átrio esquerdo, tá certo? Mas, enfim, tá? Eles passam aqui pelos feixes internodais, chega aqui no nó atrioventricular, passa aqui pelo feixe de His, que são esses dois grandes aqui, e vai pelos ramos de Purkinje para poder fazer toda a despolarização e contração do ventrículo. Bom, quando ele começa aqui, ele gera essa representação gráfica aqui, que é a onda P. E ela vai caminhando
até passar do nó atrioventricular e fazer a contração dos ventrículos. Essa onda enorme aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de complexo QRS, é exatamente a contração dos ventrículos. E depois tudo volta ao normal e a onda T, ela representa essa movimentação elétrica, essa condução elétrica de fazer com que o coração ele retorne à sua condição normal, tá certo? Bom, basicamente isso. Agora, da próxima vez, né, quando vocês estiverem no trabalho, no serviço de vocês, que vocês olharem para um monitor multiparâmetro e vocês verem essa representação gráfica aqui, vocês já sabem o que é, tá? Onda P, que é a despolarização, que é a contração dos átrios, QRS, contração dos ventrículos, e a onda T, todo o sistema voltando à condição normal, tá? Condição prévia. Bom, pessoal, e aqui está o monitor, tá? Então, olha só, vocês lembram? Eu queria tentar aumentar aqui, só para mostrar um negocinho para vocês, rapidinho, tá? Olha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu estou colocando a seta bem em cima da onda P, tá? Ui, desapareceu, volta. Cadê? Vocês estão conseguindo ver a onda bem pequenininha aqui? Alguém tá ligado aí no negócio? Apareceu para alguém? Sim. Beleza. Ó, aqui é a ondazinha P, ó, tá? QRS e onda T. Esse aqui, pessoal, é um traçado normal de eletrocardiograma, representado aqui no monitor multiparâmetro. Então, mais uma vez, fica muito claro, muito evidente a importância desse equipamento, tá? Para a UTI, para pacientes graves, tá certo? Bom, então enfim, você pode modular, você pode programar, tá, o teu monitor para que ele forneça diversos tipos de informações. Aqui no caso, nessa figura aqui que eu trouxe, ele tem dois traçados, duas linhas, tá, de eletrocardiograma. Aí ele traz a informação de saturação de O2 aqui, ó, 99%, beleza, tá? Ideal que o paciente ele sempre fique saturando acima de 95%, tá? E aqui, ó, ele traz as informações dos picos de oxigenação dos tecidos, tá? Traz a frequência respiratória deste paciente, 15 respirações por minuto. Traz a temperatura, tá, desse paciente, 36,9, ele traz mínimas e máximas verificadas, frequência não. Ele traz pressão arterial média, tá, com a verificada aqui no momento, tá certo? Num determinado momento foi verificada aqui a pressão desse paciente, deu 120/80, com a frequência média de 93, tá? E aqui ele vai fazendo os registros, tá certo? Aqui foi uma medição instantânea, aqui já é uma média, tá certo? Aqui máximas e mínimas, e aqui é instantânea, frequência respiratória, saturação de O2 e eletrocardiografia com frequência cardíaca naquele momento, tá certo? Então, o monitor ele traz todas essas informações, pessoal. Então, mais uma vez, fica muito claro para a gente entender, né, a importância desse equipamento, porque se ele não estiver funcionando adequadamente, você induz o profissional de saúde ao erro, né? Por exemplo, a um traçado do eletrocardiograma que não está sendo apresentado de uma forma correta, ou então, de repente, o profissional vê o traçado do ECG, aí depois desaparece, volta, e quando volta cheio de interferência. Então, isso aqui dificulta muito, pessoal, a vida do profissional se o equipamento ele não funciona adequadamente, certo? Professor, Fala, pode falar. As cores que aparecem, elas dizem alguma coisa também? É tipo 120 vermelho, 60 verde. Não. Por exemplo, essa pressão aqui, ó, quer dizer, minto,
Me desculpe. Pode sim, mas depende da configuração e do tipo também do aparelho. Essa daqui, especificamente, já está em vermelho, porque foi uma medição instantânea. Ele está trazendo essa informação aqui como quem está dizendo assim, ó, acabei de verificar, entendeu? Como se o monitor estivesse te falando, olha, acabei de verificar e deu esse valor aqui, entendeu? Aí você pode, mas ele também te oferece as médias, né? Ó, nesse momento deu 120 por 80, mas teve um momento durante o dia que deu uma máxima de 140 por 80, entendeu? Aí ele também te apresenta. Mas nesse momento aqui, essa informação aqui, você tem uma pressão super normal, 12 por 8, né, o famoso 12 por 8, que a gente chama, né, 120 por 80, e ela só está destacada aqui porque, né, para dar informação de que acabou de ser verificada. Mas existem sim, né, monitores que eles alertam, que eles colocam em vermelho e principalmente, muito mais do que alertar com relação às cores, ele te dá o alerta sonoro de que algo de errado está acontecendo com o paciente. Tanto que para trabalhadores de UTI, eu sei porque eu passei quase 4 anos trabalhando dentro de UTI, e o aviso sonoro, ele te diz muito mais do que as cores, né? O aviso sonoro, ele te fala quando alguma coisa está acontecendo, né, de errado, de forma que você, quando você às vezes entra no plantão, você já tem até decorado os sons. São sons que nunca saem da cabeça da gente, né? Por exemplo, quando a saturação de um paciente está caindo, né? Esse aqui é um Dixtal novo. Existe um outro modelo de Dixtal velho que o sonzinho dele que ele faz ou fazia, quer dizer, ainda tem muitos equipamentos sendo utilizados nos hospitais aí. Mas o sonzinho que ele faz quando a saturação do paciente está baixando, tu, 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 nunca vai ser uma coisa que dificilmente sai da cabeça da gente, entendeu? Então, quando você está ali trabalhando, e por isso que é importante, né, o monitor funcionando bem, porque os alarmes sonoros, eles fazem parte, né, desse sistema de aviso para o profissional. Então, por muitas vezes eu estava aqui trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, e daqui a pouco eu estava aqui, e só de escutar o tu, 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 aí eu já levantava a cabeça e já procurava qual era, quem é que está acontecendo. Daí você já olha e procura ali quem é aquele paciente que está, né? No caso era na UTI, né? Então aí já procura o que foi que aconteceu para dar o bebê que está, né? Um probleminha aí, né? Para você correr logo para cima. Mas, graças a Deus, na maioria das vezes era porque os bebês mexem muito o pezinho e a mão, né? E o oxímetro fica na mão, então no pezinho, e aí quando mexe muito ali, aí dá uma interferênciazinha, mas não deixa de ser um susto para a gente, não. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui já traz outro padrão de cores, né? Já traz um verdinho aqui, para a onda do... Ó, esse daqui, essa tela aqui, que eu estou mostrando para vocês, é desse bendito Dixtal, que eu tô... Só que não tem a marcazinha dele aqui, não, mas é exatamente essa marca aqui, esse padrão aqui, né, de frequência cardíaca, ele já traz uma frequência cardíaca de 100, ele já traz uma saturação de 100% também, tá aqui o traçado da saturação de O2, olha aqui, ó, de novo aqui para vocês, ondazinha P, complexo QRS, ondazinha T, tá? Pressão 1, tá? Essa aqui, a pressão de momento aqui embaixo, e aqui a pressão média, vamos por assim dizer, né, que foi sendo verificado do paciente ao longo do dia, tá? Esse aqui é um outro parâmetro, tá? Que é a capnografia. Isso aqui é muito utilizado para paciente que está entubado, porque ele te diz a quantidade de CO2 que o paciente está expirando, tá certo? Então, quando o paciente está entubado, às vezes, a melhor informação para você saber se um paciente está bem entubado, de verdade, não é nem a saturação do oxigênio, não, porque às vezes pode aparecer saturação alta e o paciente está intoxicado por alguma coisa, né, e a saturação identificar ali um falso valor normal de saturação. Mas o capnógrafo, ele não te deixa mentir, porque ele fala para você exatamente se o paciente está jogando para fora a quantidade de CO2, né, que realmente ele deve expelir. Então, isso aqui é um parâmetro muito bom, muito importante, né, para a gente saber se o paciente está bem entubado ou não.
aqui mais um valor de pressão arterial, tá? Só que aqui no caso da não invasiva, ó, PANI, pressão arterial não invasiva, é aquela do braço, e essas daqui de cima possivelmente são para pressão arterial invasiva, que é um outro tipo de aferição de pressão arterial, que é colocado anexado não, desculpa, qual é o nome? Acoplado no aparelho do monitor multiparâmetro. Olha só, gente, quanta informação, como é importante, né, esse aparelho, o monitor multiparamétrico. Ele tem um módulozinho também, né, que ele passa por transdutores, né, que vão ser inseridos na artéria do paciente, para dar informação diretamente da artéria de como está a pressão arterial, que a gente chama de pressão arterial invasiva, né? E aqui ele traz dados da não invasiva, né? Que é aquela pressão normal, né? Que a gente verifica quando coloca, né, o esfigmo, né, o tensiômetro aqui, para poder verificar a pressão do paciente. Traz o traçadozinho aqui também da frequência respiratória, tá? E a temperatura aqui, tá bom? Bom, tá, peraí, mas como é então que aqui começa já para a parte da como é que eu vou dizer, da manutenção do equipamento, tá, pessoal? Que a gente já vai começar já a falar da parte nós entendemos, né, para que serve, trouxemos alguns conceitos, né, de fisiologia, tá bom? Do porquê que esse equipamento é importante. Agora a gente vai começar a falar mais ou menos da parte da manutenção desse equipamento, tá? Tecnicamente, né, como é que ele funciona. Só voltar aqui para esse slide aqui rapidinho. Como é, pessoal, que o monitor, o eletrocardiógrafo ou o monitor, eles identificam, né, essa condução elétrica aqui e transformam nesse... E transformam nesse gráficozinho aqui, tá? Por isso aqui, ó. Bom, essas aqui, pessoal, esse aqui é um modelo, gente, tá? De um triângulo, tá? Que a gente chama de triângulo de Einthoven, certo? Ele toda corrente elétrica, tá? Ela gera o quê? Ela gera um campo eletromagnético, tá certo? E o papel do monitor, tá? E do eletrocardiógrafo é transformar, né, em ondas, né, transformar em gráfico esse campo eletromagnético com as suas respectivas diferenças de potencial, né, com as suas respectivas DDP, colocar lá no gráficozinho, transformar isso em informação gráfica, tá certo? Para isso, tá? Diferente do monitor multiparamétrico, o aparelho de eletrocardiografia, ele é muito mais eficaz. Por quê? Por conta das derivações precordiais e periféricas que são bem mais avançadas do que no monitor multiparamétrico. Não que o monitor ele traga uma informação deficiente com relação ao eletrocardiógrafo, não é isso. Mas se você quer aprofundar, se você precisa, se o médico precisa, se a UTI precisa, se outros profissionais de saúde precisam aprofundar mais essas informações sobre como está o coração de um paciente, de um determinado cliente, então o eletrocardiógrafo ele faz isso com mais eficácia, certo? Por conta das derivações precordiais. As derivações, gente, elas são geralmente de 1 a 6, e elas são instaladas, tá? Elas são colocadas. Instalado é um termo muito forte, que dá um entendimento que precisa fazer um procedimento muito complexo, né, para poder instalar, mas não é isso. As derivações, elas são colocadas, tá, no tórax do paciente, tá, com adesivozinhos, existem umas perazinhas de sucção, tá, onde você coloca no tórax do paciente, são 6 derivações, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá certo? E essas derivações, elas vão captar esse campo eletromagnético, essas diferenças de potencial e vão transformar
naquele gráfico aqui, tá? Que eu trouxe para vocês, tá certo? Bom, então, aqui está as derivações, tá? A primeira derivação precordial é a V1, ela é colocada em quarto espaço intercostal, tá? Borda external direita. V2, quarto espaço intercostal, borda external esquerda, tá? V3 na linha M clavicular, V4 na linha abaixo perdão, V4 na linha M clavicular, V3 entre V2 e V4, bem aqui no ponto médio, V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média, tá? E as derivações periféricas, que são postas, tá? Na mão direita, na perna direita, na mão esquerda e na perna esquerda. Ele traz, então, todas as informações, tá? Dessa condução cardíaca do coração do paciente, tá certo? Então, você pode... Tem aparelhos, aparelhos de eletrocardiografia, que tem aqueles eletrodozinhos circulares que você prega no paciente, prega, e depois você conecta os fiozinhos. E tem outros, né, que tem as perazinhas, né, que são literalmente umas peras, umas bolinhas de borracha de sucção, que você aperta, né, coloca no paciente, solta, e aquela perazinha, né, ela por vácuo, né, ela fica presa na pele do paciente até concluir o exame, né, coloca um gelzinho para poder conduzir melhor o sinal, tá certo? E então, quando terminar o exame, aquela pera, ou então aquele adesivozinho, né, aquele eletrodozinho, ele é retirado. Certo? E por que isso é importante? Ah, gente, outra coisa, rapidinho. Existem equipamentos, tá, que trazem uma marcação internacional, que é essa daqui, tá? Que é braço direito branco, perna direita verde, braço esquerdo preto e perna esquerda vermelha, tá? E essa derivação central marrom. E existe a brasileira, tá? Existe um modelo que é brasileiro, que é esse daqui, tá certo? Que colocou padrão americano e padrão europeu, mas esse aqui é que é utilizado no Brasil, tá? Que a gente chama, né, enfim, né, a mnemônica para você aprender alguma coisa dentro do hospital, às vezes você tem que fazer certas associações, né? Então, por exemplo, o pessoal diz que na parte direita do corpo é Flamengo, né, que é vermelho em cima e preto embaixo, rubro-negro, né, vermelho e preto. Enfim, eu nunca fiz essa referência, mas tem colegas que dizem que ajuda, né? E a parte esquerda é Brasil, né? Amarelo e verde, verde e amarelo, sendo as cores mais claras em cima e as cores mais escuras embaixo, tá? E aqui essa derivaçãozinha central, tá certo? Só para vocês saberem que no dia que vocês estiverem atuando e forem comprar algum equipamento, não comprem esse aqui, que confunde demais o pessoal. Comprem esse daqui, tá? Peçam essa especificação aqui, e todo mundo já está acostumado com ela, tá certo? Bom, esses são os eletrodos que eu falei para vocês, tá certo? Eles podem ser postos no tórax do paciente, tá certo? E tem os fiozinhos, né, com as conexões, com os plugzinhos que você conecta nos eletrodos. Essa aqui é a placa que transmite o sinal, tá? E assim que termina o exame, você tira, né, o plug, você tira o fiozinho, né, e tira também o adesivo do paciente quando termina o exame, tá certo? Bom, esse aqui, pessoal, é um eletrocardiógrafo completo, tá certo? E muito bom. Aí eu vou já explicar por que eu acredito uma boa qualidade para ele, tá? Essas aqui são as perinhas que eu falei para vocês, tá? Deixa eu tentar aumentar aqui a imagem. Essas perinhas de borracha, ó, tá? Aqui você aperta a perinha aqui, ela gruda na pele do paciente porque faz um vácuo, tá? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Aqui os cabos que ficam ligados nas derivações periféricas, essas são as periféricas, tá certo? Cores claras em cima, vermelho e amarelo. Escuras embaixo, verde e preto, tá certo? Brasil esquerdo e time de futebol, né, Flamengo direito, tá?
o gel para poder fazer para poder melhorar, né, a qualidade da transmissão, tá certo? E o papel termossensível, pessoal. Um eletrocardiógrafo, ele não funciona à base de tinta. Ele tem esse papel que ele é termossensível. Os marcadores, tá, os lápis que a gente chama do eletrocardiógrafo, eles esquentam, tá certo? E quando eles esquentam, eles fazem a marcação no papel termossensível, tá certo? Então, ele não é uma marcação por tinta, né? Ele é uma marcação por... Tem de tinta também, tá? Mas esse tipo aqui, ele é papel termossensível, tá? E quais são as principais preocupações, pessoal, na manutenção de equipamento desse? Primeiro, isso aqui, ó. Isso aqui é campeão do pessoal quebrar cabo, quebrar fio, deixar os fios todos embaraçados, enrolados. Essas perinhas aqui são plásticas, então são de plástico, não, perdão, são de borracha, tá? Então, se você não tiver o cuidado adequado com essas perinhas de borracha, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão ficar que nem aquela borracha do tensiômetro, vai ficar se desfazendo, vai ficar grudenta, esquisita, entendeu? Ou seja, com pouco tempo, eu penso que com aproximadamente 6 meses de uso, desculpe, você, se não cuidar adequadamente de um aparelho desse, você consegue não estragar, não vou dizer o aparelho, a máquina, né, o sistema dele aqui, mas você vai estar sempre gastando dinheiro do hospital, se você trabalhar no serviço público, dinheiro público, com essa manutenção aqui desses cabos, tá certo? E dessas perinhas, tá? Bom, por que eu falei que esse daqui era bom e que eu indico ele? Porque esse daqui não é bom, tá? E é importante falar para vocês. Esse aqui, pessoal, é um ECG, um eletrocardiograma de um único canal, tá? De canal único, que a gente chama, tá? E ele é muito complicado de trabalhar, porque ele só tem uma derivação, tá? Uma única derivação, e você tem que ficar trocando, o profissional de saúde, ele tem que ficar trocando durante o exame no paciente. Então, faz V1, tira a perinha, bota em V2, tira a perinha, bota em V3, tira a perinha, bota em V4, V5 e V6, até terminar o exame. E isso é desgastante, isso produz um exame de baixa qualidade, tá certo? Então, esse daqui tem muito gestor que gosta de comprar, porque esse aqui é mais barato, e para dizer que tem uma máquina de eletrocardiografia dentro do hospital dele, para poder, né, cumprir um regimento, uma regra, uma normativa, talvez, da vigilância, né? Então, ele compra um negócio desse aqui, tá? Que, enfim, tá? Se puder adquirir um diferente desse, é melhor, tá? De preferência esse daqui, tá? Que ele é multicanal, tá? Ele traz todas as derivações, ele tem as 6 derivações, tá? Como naquele eletrocardiógrafo que eu mostrei para vocês aqui, ó, traz as 6 derivações, as 6 perinhas direitinho e traz o exame logo completo, tá? Então, ele é muito mais eficaz, ele para aquisição de equipamento hospitalar, eu sugiro, tá, adquirir esse equipamento aqui, que ele é muito mais eficaz, né, do que este equipamento aqui, tá? Bom, e quais são os cuidados que a gente tem que ter com ele? Designar, pessoal, servidores específicos para o setor do ECG, do eletrocardiograma, tá? Um servidor que trabalha só com ECG, ele vai tomar cuidado com o equipamento, ele vai tomar cuidado, por quê? Porque é ele que vai ter que desenrolar todos os fios e limpar as perinhas e organizar todo o setor. Então, já que ele sabe que a responsabilidade é dele, ele vai ser criterioso no uso do equipamento, tá? Então, também será criterioso na limpeza do equipamento. Por quê? Porque o risco de infecção hospitalar é grande, uma vez que esse material aqui, tá, esses componentes aqui, as derivações,
tanto as precordiais como as periféricas, elas entram em contato com o paciente. Então, sim, é necessário haver uma limpeza adequada, com álcool a 70%, desse equipamento aqui para evitar o risco de infecção hospitalar, o risco de infecção cruzada. Não deixar embaraçar os fios para não sair por aí quebrando fio, tá certo? Não perder peras de sucção ou eletrodos, tá? Todo esse cuidado aqui, tudo isso aqui você consegue sanar muita coisa disso se você designar um servidor específico para ficar na sala de ECG, tá? Cuidados com as borrachas e peras de sucção para não deixar elas se desgastarem, ficarem todas desgastadas enfim, né, ali sem condições de uso. Não permitir faltar gel nem papel termossensível, tá? Porque você imagina que é um paciente infartando e chegar num setor, o paciente está infartando, vai ali no setor do ECG rapidamente para poder fazer um eletro, ou então levam o material o aparelho de eletrocardiografia para o pronto-socorro, e quando chega ali no pronto-socorro com o ECG, você abre o aparelho e não tem o papel termossensível, ou então está faltando gel para poder, né, realizar ali aquele exame, né? É complicado, tá certo? Aí você pode perguntar, professor, isso acontece? Acontece, já vi acontecer. E é triste de acontecer, tá? Mesmo assim, ó, mesmo você designando um servidor, às vezes, infelizmente, ainda acontece isso. Certo, gente? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter com a manutenção do equipamento, tá certo? Óbvio que questões específicas de uso do equipamento, tá? Devem ser vistos, né, com o fornecedor do equipamento, por isso que é importante também você trazer para dentro do seu hospital um equipamento onde você traga também funcionários para treinar a equipe de saúde, tá? Treinar os servidores da sala de eletro, tá certo? Tem coisas que às vezes você, com conhecimentozinho, informaçãozinha a mais, você consegue solucionar um problema, tá? E você evita de chamar um técnico e deixar o equipamento ali parado, principalmente o equipamento aqui como esse que trabalha, né, todos os dias, de segunda a segunda-feira. O eletrocardiógrafo, ele é um aparelho que não para dentro do hospital. Certo? E era isso aí, tá? Agradeço a atenção de vocês. Vou encerrar aqui a apresentação e deixo aberto para quem quiser falar qualquer coisa, tirar alguma dúvida, quiser conversar, estou à disposição. Dúvidas, gente? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, podem falar. Professor, eu não Oi, sei se o Guilherme. senhor mostrou o aparelho. Como é que é o nome daquele aparelho que, quando a mulher está gestante, coloca uma faixa na barriga dela, aí o batimento do coração do bebê sai no aparelho? Acho que o exame é cardiotoco, parece, se eu não me engano. Ali é O a senhor mostrou. cardiotocografia. Ah, Ali é a cardiotocografia. Ele é um aparelho que ele... Eu não trouxe ele não, porque ele é da obstetrícia, né? Ele identifica, né, a frequência, não, ele é como se fosse um ECG, né, do coração do bebê, né, na verdade, ele traz todas aquelas informações ali, cardiotocografia, né, que é colocado, né, na parturiente, tá, ali no centro obstétrico, tá, ele não vai para o centro cirúrgico, né, porque faz parte da avaliação do pré-parto, né, faz parte da avaliação do pré-parto. Problemas relacionados, né, a cardio que é feita no bebê, né, enquanto está ali antes do franco trabalho de parto, que a gente chama, né, então a função do aparelho é identificar essas disfunções, né, para possivelmente, talvez, indicar a paciente para cesárea ou não, né. Pode ser que tenha essa necessidade, né, por conta de alguma alteração a nível cardíaco no bebê, né, que serve, esse aparelho, ele faz essa identificação, né, desses probleminhas. ok, professor. Beleza? E aí, gente? O senhor está conseguindo ver o chat? Não, tô não. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem aqui.
Gel. Não, Ellen, ele é um gelzinho, é o mesmo gel do ultrassom. É um gel, né, é um gel hidro, te digo gel não, peraí. Gel hidro, peraí. Gel do, é o mesmo gel do ultrassom, mesmo gelzinho. É utilizado no ultrassom, ele é utilizado também no eletrocardiograma. Deixa eu ver se ele tem um nomezinho aqui. Eu já vi uns frasquinhos. É gel hidro não sei o quê. Porque ele tem uma composição aquosa muito, muito forte. Né? E é exatamente essa composição eletrolítica dele aquosa que facilita, né, enfim, né, a transmissão desses sinaizinhos. Estou abrindo aqui uma página aqui para ver se eu encontro o nome. Mas se eu não encontrar aqui, eu disponibilizo, procuro depois com mais calma e passo para vocês. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Olha, ele não traz aqui o nome, mas ele traz as informações desse gel, tá certo? Ele traz informações que ele é um gel feito com tem pH neutro, tá? Ou seja, inofensivo para o paciente, não tem cor, é feito com água destilada, né? E ele é um gel onde é feito também uma análise microbiológica para identificar, dizer que não tem micro-organismo nenhum, enfim, né? Ele não traz mas com certeza deve ter. Com certeza ele deve ter. Aqui ele só coloca gel indicado para transmissão ultrassônica, né, que também pode ser utilizado no aparelho de ultrassom. Né, fala, como disse para vocês, que ele tem uma composição à base de água, que é feito testes microbiológicos, né, e que mais que eu falei? Aquela hora. Sim, pois bem, esses testes microbiológicos para evitar a infecção no paciente. Tá? Qualquer outra informação eu procuro depois e coloco no grupo lá para vocês. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Professor, no caso, a apresentação dos equipamentos no seminário vai ser o professor Emanuel, né? Como assim? Não. Hoje, hoje é o Vocês último dia da sua aula? Não, é assim, gente, ó, entenda. Não tem apresentação de nada, não. Vocês vão fazer um trabalho escrito e me encaminhar por e-mail, tá certo? Vocês vão ter Eu achei que era a apresentação de um seminário em relação aos equipamentos. Não, amiga. Não tem isso escrito lá, não. Pode ver lá que só tem mesmo o trabalho escrito para vocês entregarem, tá certo? Tem o quê? Tem de amanhã, dia 18, uma aula com o Emanuel, o professor Emanuel, porque ele teve uma intercorrência e não pôde, né, trazer os últimos equipamentos. O que é que ele ia mostrar para vocês? Era cardioversor, né? Eu acho que era cardioversores. O aparelho desfibrilador e cardioversor. Não sei, não estou lembrado se era isso mesmo, não. Mas tinha um equipamento que ele não passou para vocês, né? E ele vai dar essa aula amanhã, tá? E aí vocês vão ter os dias 19 e
Só acessando aqui a sala de aula. Era 18, 19 e 20, se não me engano, né? Agora vocês vão ter a aula dele, né? Que foi a passada. E depois vocês vão ter 19 e 20, tá? E entregar até o dia 21, tá? Esse trabalho escrito, tá certo? Não tem apresentação de seminário, tá? É um Ah, trabalho tá, eu escrito, acho que eu me confundi, professor. tá certo? É um trabalho escrito, tá? E vocês encaminham para mim, tá? É isso mesmo, tá? Trabalho escrito, tá? Dia 21, a data de entrega dele, tá certo? O que mais, gente? Ah, Até. só isso mesmo. Boa tarde, professor. Beleza, então. Tá ótimo, gente. Então, foi um prazer estar com vocês, tá certo? A gente se vê aí tá, nas próximas, estou à disposição aí de vocês, tá certo? Mandem mensagem se precisar e entrega dos trabalhos até o dia 21, tá bom? Valeu? Valeu, tchau, pessoal. Um abraço.